Então, eu mandei alguns links lá para vocês. Se vocês quiserem ter alguma dúvida, tiverem alguma dúvida sobre essa parte de ligações químicas. Mas, basicamente, eu vou falando, vou mudando os slides aqui e vou falando com vocês. Durante muito tempo, ficou a ideia de como que os átomos estavam unidos para formar moléculas, para formar substâncias estáveis, para formar, por exemplo, a água, para formar a glicose, para formar qualquer coisa. Então, logo no começo da teoria atômica, a ideia de como esses átomos estavam ligados ficou por cima, assim, tentando entender. A primeira teoria foi de Berzelius. Ele propôs que essa ligação acontecia por atração eletrostática, ou seja, positivo com negativo. Então, toda carga positiva tinha atração por carga negativa. Só que, com o tempo, alguma grande parte das ligações não se enquadravam nessa definição. E não foi uma definição muito bem específica. Aí foi, então, que Lewis foi o primeiro a usar o termo chemical bond, que é ligação química. Ele estudava gases nobres, que são os elementos da família 8A. A última tabela, a última linha, última coluna da tabela periódica. Esses daqui, estão vendo a tabela? Uhum. Então, esses elementos são os átomos, são os gases nobres. Todos esses elementos aqui, eles se diferenciavam dos outros elementos da tabela periódica. Na natureza mesmo, só eles eram encontrados sozinhos. Nenhum dos outros eram capazes de ser encontrados sozinhos, ou seja, só eles estavam estáveis. Só existe o átomo de hélio, o átomo de criptônio, o átomo de xenônio. Diferente, por exemplo, do carbono. O carbono puro, só o átomo de carbono não existe. Ele nunca está neutro na natureza. Aí ele começou a prestar atenção nos gases nobres. O que ele percebeu, então? Observando isso, que só os gases nobres estão isolados na natureza, ele, com a continuação dos seus estudos, ele percebeu que, além de só os gases nobres estarem isolados, eles também eram os únicos que estavam com 8 elétrons na camada de valência, na última camada. E quando é o hélio, que o hélio só tem uma camada, tinha 2 elétrons. Ou seja, ele percebeu que a camada de valência deles estavam totalmente preenchidas. Ou por 8 e 2 quando era o hélio. Fazendo a distribuição eletrônica de todos os gases nobres, aqui, vocês estão vendo meu mouse também? Uhum. Aqui, esses gases nobres, fazendo a distribuição deles, o hélio com 2, o neônio com 8, o argônio com 8, o criptônio com 8, o xenônio com 8 e o radônio com 8. Todos eles na camada de valência tinha 8 elétrons. Vocês podem reparar aqui nessa figura aqui embaixo, todos eles com 8 elétrons na camada de valência. Então, peraí, se só os gases nobres estão estáveis e só eles estão com a camada de valência completa, está aí um dos principais motivos dos átomos realizarem ligações. Aí ele elaborou a teoria do octeto. O que é a teoria do octeto? A teoria do octeto, Lewis definiu que todo átomo ele quer estar estável. Por quê? A estabilidade é o momento de menor gasto de energia de um átomo. É no momento que ele fica em estado de equilíbrio. Então, para adquirir essa estabilidade, ele precisa ter os 8 elétrons na camada de valência. Se for um átomo pequeno, 2. Mas a teoria do octeto, 8 elétrons na camada de valência, na última camada eletrônica. Então, todo átomo, tudo isso... faltou. Todas essas ligações, todos os átomos vão fazer ligações para seguir essa teoria do octeto, para ter 8 elétrons na camada de valência. Se tem 8 elétrons na camada de valência, ele está estável. Não tem 8 elétrons na camada de valência, ele vai se ligar de alguma forma para estabilizar, para ficar estável na camada na natureza.
Para isso, ele faz esses 4 tipos diferentes de ligações químicas. Na verdade, existem 3 ligações químicas principais e um tipo de ligação, a ligação secundária ou intermolecular, que são um tipo especial de ligação que, na verdade, são interações. São interações entre moléculas e não ligações químicas propriamente dito. Mais para frente a gente vai falar. Eu vou começar falando sobre ligação iônica. Na próxima aula, vou falar sobre ligação covalente, ligação metálica e ligação secundária. E quais são as ligações secundárias. A ligação iônica é o primeiro tipo de ligação. O primeiro tipo de ligação química. A ligação iônica é aquela ligação que Berzelius propôs, que acontece entre a atração de uma substância com carga positiva e uma substância com carga negativa. Uma substância apositiva é o cátion e o ânion de carga negativa. Como assim? O cátion, ele tem carga positiva por quê? Porque ele tem um elétron a menos na camada de valência. Desculpa. Ele está positivo porque ele tende a doar um elétron. E os negativos tendem a receber esses elétrons. A ligação iônica acontece, então, na verdade, com a transferência de um elétron, de um átomo, para outro átomo que precisa. Vocês estão vendo aqui? NaCl. O Na é o sódio. O sódio, quando eu vou fazer a distribuição eletrônica, ele tem 2 elétrons, 8 elétrons e 1 elétron na camada de valência. E o cloro tem 2, 8 e 7. Ou seja, se o sódio tirar esse elétron daqui, o que vai acontecer? Ele vai ficar... Deixa eu aumentar aqui. Caramba. Se o sódio doar esse elétron que está sobrando para o cloro, ele vai sumir esse 1 elétron, ele vai ficar com 8 elétrons na camada de valência, e automaticamente o cloro que recebeu e tinha 7 passa a ter 8. O que acontece? O sódio com 2, 8 elétrons na camada de valência, e o cloro agora também com 8 elétrons na camada de valência. Ou seja, um elétron foi doado para outro. Porque o sódio precisa doar 1 e o cloro precisa de mais 1 para estabilizar, para ter 8. Nesse momento, com a transferência de elétrons, acontece a ligação química. Certo? A ligação iônica basicamente acontece entre um elemento metálico e um elemento não metálico. Por que um metal e um não metal? Os metais, esse grupo aqui que está aparecendo aqui, todos os metais tendem a doar elétrons. Todo metal doa elétrons. Então, para a ligação iônica acontecer, tem que ser entre um grupo que doa e um grupo que recebe. Todos os ametais ou não metais recebem elétrons. O metal quer doar elétrons para estabilizar e o não metal quer receber elétrons para estabilizar em 8, para completar a teoria do octeto. Então, a primeira coisa, toda ligação iônica acontece de um metálico com um não metálico. Os metais eles vão doar elétrons e os ametais vão receber esses elétrons. Quantos elétrons participam? Depende do metal e depende do ametal. Os metais tendem a doar 1, 2 ou 3 elétrons e os não metais 5, 6, tende a doar 1, 2 ou 3 elétrons que tem na última camada e na última camada dos não metais eles possuem 5, 6 ou 7. Pensa assim na lógica, é mais fácil eu doar 1 do que receber 7. É mais fácil eu doar 2 do que eu receber 6. E o inverso também. Eu tenho 5. É mais fácil eu receber 3 do que doar esses 5. Se eu tenho 7, com certeza é mais fácil eu receber 1 do que doar 7. Então, o metal vai doar
e o ametal vai receber elétrons. Acontece a transferência de elétrons. Transferência definitiva entre os metais com os não metais. Os gases nobres estão aqui, ó, totalmente estáveis. Olha como acontece. Eu tenho esse átomo, tá vendo? Vamos no cloro, no cloreto de sódio aqui. Tá vendo que só tem um elétron nessa última camada aqui? Sim. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, aqui se eu doar esse 1, essa camada é desfeita e a segunda camada vai ter 2, 4, 6 e 8. E nessa do cloro vai passar a ter 8 elétrons. O que vai acontecer? Esse elétron vai ser transferido para cá e vai completar a camada de valência do cloro para 8 elétrons e o do sódio vai ser mantido com 8 elétrons. Olha esse outro exemplo aqui, que é o MgCl. Eu tenho o magnésio com 12 e o cloro com 17. Fazendo a distribuição eletrônica, o magnésio tem 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. E o cloro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p7. Camada de valência do magnésio é a camada 3, do cloro também é a camada 3. Só que a camada 3 do magnésio só está com 2 elétrons. Esses 2 elétrons vão ser transferidos para o cloro. Oh, mas espera aí, o que acontece? O cloro eu só preciso de 1 elétron. Eu vou lá e uso 2 cloros. Basicamente acontece dessa forma aqui. Esse segundo exemplo aqui. O alumínio, ele vai doar 3 elétrons. E o oxigênio, ele recebe 2 elétrons. O que acontece? Esse elétron vai ser doado para cá e esse aqui para cá. Só que em um alumínio vai sobrar um elétron ainda. Utiliza o outro oxigênio. Nesse outro oxigênio, esse elétron entra aqui. Mas espera aí. O oxigênio vai ficar faltando mais um elétron. Aí surge outro alumínio para se ligar aqui e vão sobrar 2 elétrons que vão ser ligados em outro oxigênio. Para quê? Nesse momento, esse doou os 3 elétrons, esse doou os 3 elétrons. Esse recebeu 2, esse recebeu 2 e esse recebeu 2. Então, ou seja, professor, oi. Ele sempre tem que ter o 8 na última camada de valência, é isso? Isso né? mesmo. Tá. Então, quando não completa, tiver faltando um, aí o que acontece no caso aqui do alumínio, aí tem que colocar, aí aparece o outro alumínio. Exatamente. Para pegar, para pôr lá para completar, porque não pode ficar faltando. Isso, não pode nem sobrar nem faltar. Nem faltar, tem que ser o 8, tem que fazer nessa estabilização deles. Quando eu ponho em substância iônica, o que é íons? Íons são substâncias carregadas, que possuem cargas. O alumínio ele tende a doar 3 elétrons, 3 mais. E o oxigênio tende a receber 2 elétrons. Para não precisar ficar fazendo esse sistema de ponta toda hora, o que eu utilizo? Tem uma regrinha fácil. Eu pego o íon do alumínio, 3 mais, e o íon O2 menos do oxigênio. Basicamente, eu cruzo a posição deles. Se o alumínio doa 3 e o oxigênio recebe 2, esse 3 passa para cá embaixo no oxigênio e esse 2 do oxigênio passa aqui para baixo do alumínio. Esse número é chamado de índice estequiométrico. O que quer dizer? Que basicamente, para acontecer essa ligação, eu vou precisar de 2 alumínios, e 3 oxigênios. A fórmula dessa molécula é Al2O3. É o óxido de alumínio. Essa regrinha serve para todos os professores? Todos os compostos tipo assim, iônicos. Se tiver todos os compostos iônicos. Tá. Tudo que acontece é a ligação iônica, que é entre um metal
em um não metal. Metal. Olha nesse exemplo aqui. O alumínio, ele doa 3 e o flúor recebe 1. O que aconteceu? Se a gente for prestar atenção, tem um alumínio, esse elétron vem para esse flúor, esse elétron para esse flúor, esse elétron para esse flúor. Qual é a fórmula? AlF3. Ah, tá. Todos os não metais têm que ficar com 8 de valência. Todos os não metais têm que ficar com 8. Todos os não metais. Isso. Tá. Na verdade, todos ficam com 8. Porque, ó, voltando nesse slide, no momento que o sódio, no caso o sódio, doa o elétron, essa camada aqui ela é desfeita, porque se não tem elétron não tem camada, e fica nessa outra camada, que essa outra camada tem 8 elétrons. Entendi. Entendeu? Então, os dois ficam com 8 elétrons. Tanto o não metal como o metal. A diferença é que o metal ele vai... Pessoal, tem som de televisão. No momento que ele doa o elétron, essa camada de valência desaparece, some. É isso que acontece. Ele doa para perder uma camada que tem pouco elétron. E a camada anterior já está completa 8 elétrons. Esses são os cátions e os ânions. Lembra, Jucimara, que você me perguntou o que é essa espécie carregada lá para fazer a distribuição? São os cátions e os ânions. Os cátions são íons, todo íon é carregado, ou seja, é positivo e negativo. O cátion é um íon positivo, ou seja, ele tem mais prótons que elétrons. Ele tende a doar elétrons. Todos os metais são cátions. Al3+, cálcio 2+, magnésio 2+, sódio mais 1, potássio mais 1, chumbo mais 4. E os íons negativos. Os íons negativos são os ânions, aqueles que tendem a receber elétrons. Por exemplo, oxigênio, nitrogênio, bromo, enxofre, cloro. Todo metal doa elétrons. Todo não metal recebe elétrons. Todo metal tende a ser um cátion. Todo não metal tende a ser ânions. Um vai doar para outro. É isso aqui que acontece. O cátion doando e fazendo aquela inversão de fórmula. O cátion, ele doa elétrons para ficar positivo, ele fica positivo. O ânion, ele ganha elétrons, ele fica negativo. Aqui é a historinha da dívida. Isso, é a história da dívida. Né? Porque o elétron é uma carga negativa. Se o elétron é uma carga negativa, se eu dou uma carga negativa, eu fico negativo. Se eu dou uma carga negativa, eu fico positivo. Se eu recebo esse negativo, eu fico negativo. Como assim? O elétron é uma dívida. Se eu passo minha dívida e entrego para outro, eu fico no positivo e esse outro fica negativo. Se eu tenho uma dívida, se eu estou positivo e eu recebo uma dívida, eu fico no negativo. Então, elétron é carga negativa, é uma dívida. No momento que eu pego a minha dívida e passo para outro, eu fico positivo e o outro fica negativo. Certo? E é isso aqui que eu estava mostrando para vocês. Ó. Se eu tenho 2 elétrons, eu vou ficar 2 vezes positivo e o cloro precisa receber um elétron. Ele tem um negativo. Ou seja, 2 mais, Cl menos. Aí eu cruzo. Estão vendo aqui o cruzar? Esse 2 vai para baixo do cloro e esse menos, que é menos 1, vai para baixo do magnésio. Vai ficar como? MgCl2. Esse aqui é uma forma... Fica 1 magnésio e 2 cloros. Isso. Só que o 1 não precisa mostrar, é só deixar Mg mesmo. Ah, tá. Entendeu? Então, vai direto. Aí, algumas propriedades. Composto iônico. Eles têm alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, são duros,
duros, só que são frágeis. E quando está em solução, eles transmitem eletricidade. Eles têm alta constante de elétron. Por exemplo, o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, que é um composto iônico, ele é um eletrólito. O que é um eletrólito? Quando fornece uma fonte de energia, ele vai conduzir eletricidade. Tá? Essa é essa primeira parte da aula. Deu uma resumida básica, mas um pouco sobre cada parte da aula mesmo. Essa daí é a matéria que já vai cair na prova também? Como? Essa matéria aí também já vai cair na prova? Então, vocês viram o comunicado da EMS que prorrogou, acho que para o dia 6 ou 7. Acabei de esquecer. Dia 7. Dia 7. Então essa matéria cai na prova. Essa matéria cai na prova. Ô, Tem mais professor, uma também, aula. assim, uma dúvida que eu tive. Ah, Da parte dos cátions e dos ânions. Então, os cátions sempre vão doar os elétrons que tem e os ânions sempre vão doar os prótons? não tem doação de próton. O próton está no núcleo. Ah, sim, entendi. Na verdade, Então, é sempre elétrons. Os entendi. cátions, eles doam elétrons para quem? Para os ânions. Uhum. Porque Então, os ânions têm mais elétrons do que prótons. isso, exatamente. Ah, entendi. O próton sempre vai ficar fixo, é o número atômico. Se mudar o próton, muda o átomo. Entendi. Núcleo, só bomba atômica, só bomba nuclear. Uhum. Nós Entendi, estamos falando, é sempre transferência de elétrons, porque o elétron está na camada externa, está na eletrosfera ali, está por fora do átomo, então está tranquilo. Então, é mais fácil eu transferir um elétron do que um próton. Entendi. O cátion, ele vai doar elétrons e o ânion vai receber esses elétrons. Então, a ligação iônica é uma atração de carga positiva e negativa, né? Isso. É a transferência de elétrons. A definição de ligação iônica. Transferência de elétrons. Sair os elétrons dos cátions, dos metais, para os não metais, os ânions. Sempre que acontecer essa transferência de elétrons, é uma ligação iônica. Cada uma das ligações, nós vamos das ligações químicas, que são as 3 primeiras, tem uma definição bem característica. A definição de ligação iônica, transferência de elétron. Saiu o elétron de um átomo para outro. Para quê? Para completar o octeto. Para ter 8 elétrons na camada de valência. Então, objetivos de ligação química. A grande maioria, tem algumas exceções que nós não vamos tocar. A grande maioria, a ideia é o quê? Transferir elétrons. Sair elétrons do metal para o não metal. Entendi. Entendeu? Entendi. Gente, eu tenho 3 minutos e 50, porque, como é free, limita em 40 minutos. Eu tenho 3 minutos e 50. Vocês têm mais alguma dúvida? Bom, Professor, você vai mandar a correção da lista a lista 2? Tipo, Não. elo corrigido, para a gente conferir dos exercícios?